Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, vamos conferir os últimos acontecimentos que rolaram nos capítulos 244 e 245 de Jujutsu Kaisen, onde os nossos feiticeiros começaram a colocar em prática o famigerado plano para derrotar o Sukuna. Mas antes, e como de costume, peço de coração para você se inscrever no canal, para nós avançarmos ainda mais, e se possível, declara sua sentença no like, que ajuda demais. Agora, cheio de enrolação, e vamos que vamos! Itadori e Higuruma voltam a seu centro das atenções, já partindo com tudo contra o Sukuna. Mas é claro que isso não ocorreria sem planejamento. Antes eles estavam reunidos com todos os outros para discutir sobre o que deveria ser feito caso Gojo fosse derrotado. E nesse momento, nós ficamos sabendo de algumas questões bem interessantes. Por exemplo, o Norito Shikamo decide que não irá participar das lutas contra o Sukuna e o Kenjaku. A sua escolha foi a de fugir com a sua família para o exterior, porque caso aconteça alguma tragédia, pelo menos ele estará lá para protegê-la. Mas apesar de se sentir inútil pela sua decisão, o Itadori o agradece por ele ter sido um professor bem melhor do que o Choso em algum aspecto que nós ainda não sabemos. Muito provavelmente, isso pode estar relacionado com as habilidades de sangue da família Kamo e com a possível ingestão dos outros fetos amaldiçoados pelo Itadori. Por isso dele estar assim, com um corpo tão modificado. Já o Higuruma, no meio da reunião, fala que ele quer ser o próximo a enfrentar o Sukuna depois do Hajime, para usar o confisco da sua expansão de domínio no Rei das Maldições. É até engraçado porque quando o Hajime escuta isso, parece que o pessoal não tá levando ele a sério. Segundo ele, geral tá achando que ele vai perder, o que infelizmente aconteceu. Só que o plano do Higuruma, na verdade, parece ser bem promissor. Ele diz que se conseguir utilizar a sentença máxima, ele poderá lutar contra o Sukuna usando sua espada do executor. E com essa espada, um golpe é o suficiente para derrotar o próprio Sukuna. Porém, para que isso aconteça, é necessário que o juiz declare o rei culpado por algum crime cometido ou quando ele estava no corpo do Itadori ou quando ele assumiu o controle do corpo do Megumi. Como disse o Kusakabe, em um tribunal normal, as acusações contra o Sukuna seriam reunidas e ele acabaria sendo condenado sem qualquer dúvida. Mas o juiz da técnica do Higuruma traz apenas uma acusação por vez. No caso de Shibuya, por exemplo, ele poderia ser acusado não pelos crimes que geraram vítimas, mas sim por aqueles associados aos danos e invasão de propriedade privada quando ele saiu destruindo as construções no local. Outro problema é que talvez a legislação moderna na qual os poderes do Higuruma são baseados pode não ser aplicada para o Sukuna, uma vez que as leis da sua época eram muito diferentes das atuais. E como sua ficha criminal é gigantesca, se por acaso funcione acusá-lo de algum crime do passado, esse crime pode ser literalmente qualquer coisa. E assim, ele pode pegar condenações mais leves. Mas o Itadori explica que talvez haja uma forma de garantir que o Rei das Maldições seja acusado e culpado por um crime terrível, pegando assim a maior condenação. De volta ao campo de batalha, vemos que a Meimei enviou alguns corvos kamikazes para acertarem o Sukuna. Só que o rei com a arma da Yorozu elimina todos eles sem grandes problemas. Mas isso foi o bastante para distraí-lo por alguns segundos e fazer com que o Higuruma tentasse golpeá-lo com uma martelada que não o atinge, mas levanta algumas pedras que o Itadori destrói para ofuscar sua visão. Essa cena foi muito uma referência ao Gon de Hunter x Hunter, quando ele usou da mesma estratégia para acertar com tudo o Hisoka. Logo depois, o Higuruma prende o braço que o Sukuna segurava a sua arma para o Itadori dar um soco que o rei precisou defender com 3 braços e ainda assim tremeu na base. Sem tempo para qualquer reação, o Higuruma já ativa sua expansão de domínio, levando o Sukuna ao banco dos réus. O plano a ser seguido foi sugerido pelo Itadori, no qual os dois recorreriam à terceira instância, continuando o velho julgamento sobre o incidente de Shibuya. Só que dessa vez, o Higuruma iria defender o Itadori das antigas acusações, dizendo que a sua confissão antes era falsa. Na realidade, ela foi motivada por um grande senso de responsabilidade. E o verdadeiro culpado era o Sukuna, que estava com um sorriso no mínimo suspeito. Mas antes da gente saber do resultado desse julgamento,
passamos a acompanhar um pouco mais da luta entre Hakari e Uraumi. E a companhia misteriosa do Sukuna manda uma técnica chamada Calmaria da Geada, que congela o braço direito do Hakari por inteiro e, sem perder tempo, o golpeia para quebrá-lo em pedaços. Porém, para sua surpresa, Hakari regenera seu braço tão rápido que faz Uraumi admitir que sua velocidade de regeneração é mais rápida do que a de Gojo e Sukuna. Um feito, sem dúvidas, extraordinário. E não importava quantas técnicas Uraumi usasse para atacar o Hakari, nada parecia dar certo. No final, o Hakari sempre saía melhor e dava um sacode grosso em Uraumi. Então, reconhecendo que ele era um oponente formidável, Uraumi fala que Hakari é diferente dos outros humanos. Ele não teme a solidão, e a partir de agora, vai usar todo o seu potencial para esmagá-lo como se não fosse nada. No entanto, Hakari não fica assustado. Pelo contrário, ele pede para Uraumi mandar um bem gelado porque ele estava fervendo. Retornando ao julgamento, a acusação levantada é que o Itadori é suspeito de ter cometido um massacre em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. Só que enquanto Higuruma já separava as provas para mostrar que o Itadori era inocente, o Sukuna tira uma onda dizendo para ele parar com aquele lenga-lenga, porque ele já sabia como funcionavam as regras daquele domínio desde quando ele estava dentro do Itadori. A única coisa que lhe interessava ali era a espada do carrasco. Essas palavras caíram como uma pedra no estômago do juiz, que na mesma hora deixou de ser imparcial e meteu que o Sukuna era culpado com uma condenação de pena máxima junto com a punição do confisco. E ao ganhar a espada do carrasco, Higuruma analisa que o Sukuna só pode ter perdido a sua técnica de corte, porque a técnica das 10 sombras provavelmente não estava mais funcionando desde sua luta contra o Gojo. Então, agora era a oportunidade perfeita para ele matá-lo com um único golpe. Sem falar que os outros feiticeiros, como Kusakabe e Nichozo, se juntavam à batalha para cercar o Sukuna. Entretanto, Higuruma se lembra de algumas palavras que parecem ter sido ditas na época quando ele ainda atuava como advogado. E digo logo que essas palavras fizeram os leitores ficarem preocupados, porque elas perguntavam ao Higuruma se no fundo ele não queria morrer. Esse Gege gosta de brincar com os nossos corações. Se eu já fiquei preocupado com o que ele está fazendo com o nosso advogado favorito, imagina só se ele mandar uma dessa pro Hakari Uchozo. Aí, meu amigo, a gente não vai nem dormir. E o desespero aumenta quando chega a próxima página, revelando que o Higuruma e até o Kusakabe foram atingidos pelos cortes fatais do Sukuna, porque o confisco foi aplicado na sua arma amaldiçoada ao invés da sua técnica inata. Todo o capítulo o Sukuna dá um jeito de sair por cima. É simplesmente impressionante. Mas eu tô tranquilo, pois eu sei que agora o Kusakabe está no campo de batalha e o Sukuna nem vai dar pro cheiro dele. Brincadeiras à parte, eu acho que ninguém esperava que a arma da Yorozu fosse ser confiscada nesse capítulo. No meio de tantas possibilidades levantadas pelo Higuruma, a que ele não falou foi justamente a que aconteceu. Mas como parece que esses cortes no finalzinho do capítulo 245 foram mais fracos, eu tô achando que aconteceu alguma coisa. Ou a expansão de domínio do Higuruma fez algo mais, ou Itadori não deu tempo nem pro Sukuna pensar e já foi direto pra pancada com o rei. De qualquer forma, eu tô na expectativa para ver o Itadori mostrando pro Sukuna que não se deve mexer com alguém com mais de 7 traumas diferentes. E já tô me preparando psicologicamente pro Higuruma vestir a camisa do gigante da colina. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!